Cheguei! Como é que você está? Tá bem, Inês? Que bom! Sempre muito bom ter você aqui, é sempre uma honra encontrar os meus queridos, as minhas queridas aqui, porque a gente sabe o quão importante e fundamental é ter pessoas construindo, né? Ter pessoas edificando, ter pessoas transformando as suas vidas e progredindo e fazendo as coisas fluírem. Bom, a gente nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o medo. Estamos aqui no curso Advocacia Autoral. É um curso que desenvolve a sua autoliderança para que você tenha chances efetivas de crescimento profissional, sabe? Para que você encontre as saídas e as alternativas que você tanto busca no seu dia a dia. Então é uma forma que a gente tem de fazer a sua advocacia prosperar, de fazer você enquanto pessoa humana, é um termo que só advogado usa, né? Enquanto pessoa humana, você consiga se despir dessa necessidade de agradar as pessoas, de suplantar expectativas dos outros e comece a enxergar melhor quem você é no movimento. Eu entendo que a advocacia é um exercício do que há de melhor na sociedade, porque é quando a gente vai curar as feridas. E tal qual os médicos, a gente precisa ter asepsia, precisa estar bem para cuidar do outro. A gente precisa olhar para o outro e enxergar que a gente pode ser instrumento naquele momento e que a gente pode melhorar e edificar e transformar aquela vida numa vida melhor. E se você conseguir compreender essa finalidade, isso faz muita diferença para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional e assim por diante, ok? Então bora lá! Hoje a gente vai falar sobre o medo. Na nossa primeira aula, a gente falou sobre a sua identidade. Quando chegar na quinta aula, mais ou menos, a gente vai identificar o quão esse caminhar de 4 aulas traz para a gente uma percepção nova de quem nós somos ou de quem nós queremos ser. A partir de agora, você consegue enxergar quem você é e quem você pode ser dentro da sua advocacia. Às vezes você está exercendo, tudo bem, Tião? Às vezes você está exercendo a sua advocacia de forma automática, só porque alguém te mostrou ou te disse que aquela advocacia seria ideal. Só porque alguém te disse que aquele formato de escritório era o certo. Sendo que a gente sabe que no empreendedorismo, e a gente está falando do empreendedorismo jurídico, não há certo e errado. Há resultado e não resultado. Isso não é certo e errado. É resultado e não resultado. Quando você começa a entender que eu não preciso caber numa caixa, num formato pré-moldado, para ter o resultado que eu almejo, né? Que eu desejo, você se liberta, inclusive do medo, que é o nosso tema de hoje. Então, quando você observa, encontra, reconhece o seu movimento na sua advocacia, você tem chances reais, factíveis, chances objetivas, concretas de se tornar o melhor advogado, se tornar a melhor advogada, ser referência no seu mercado, no seu campo. Porque você faz aquilo com identidade, com autoralidade, com percepção de você mesmo e de como você pode ser melhor. Entendeu? Então bora lá que hoje o mundo nos espera. Então eu bebi minha água pra gente começar. A gente viu até aqui nessa jornada que... Nessa jornada a gente identificou que a sua identidade precisa estar representada na realidade do seu eu verdadeiro.
Como assim, Fernanda? Eu trouxe um experimento realizado lá nos Estados Unidos com crianças de até 15 meses. E aí os pesquisadores pintaram o nariz dessa criança e colocaram essa criança em frente a um espelho. Quando eles pintaram o nariz dessa criança e colocaram ela em frente ao espelho, muitas das crianças iam limpar o nariz do espelho e não limpar o nariz de si mesmas. Então, o que eles identificaram ali? Que a nossa percepção, ela é móvel, que a nossa identidade, muitas vezes, ela não é concreta, ela não é real. Ela não é aquilo que nós somos, ela é aquilo que nós projetamos no mundo. Por isso que muitas pessoas não conseguem se reconhecer no próprio caminhar, no próprio processo da sua vida. Então, qual que é a minha proposta com esse curso? É que você consiga fazer um mergulho tão profundo em você mesmo, que você consiga resgatar ou identificar ou clarear a sua percepção de quem você é. Dessa forma, você tem chances de elaborar melhor como vai ser o seu trabalho, como vai ser a sua advocacia. Então, uma oportunidade grande que a gente tem agora é de tornar a nossa advocacia, principalmente agora nesse momento pandêmico, em que todas as coisas estão muito iguais, que as percepções estão muito afloradas, a gente tem um momento de se diferenciar. E tal qual num oceano azul de oportunidades, a gente tem como enxergar qual é o nosso papel no meio desse oceano e assumir esse papel e trabalhar com ele da melhor forma que nos dê satisfação. Durante a pandemia, foi percebido, foi escancarado, foi esfregado nas nossas fuças que a vida é para todos, é um estalar de dedos para todos. E que que tudo é volátil. E dessa forma, quando a gente percebe que tudo é bom ou é ruim, a gente tem chances reais de assumir o que a gente quer de nós mesmos para colocar no mundo. Entendeu? Então eu quero que você faça um exercício agora de identificar o que você quer colocar no mundo. Eu deixei a aula 1 disponível justamente porque ela traz muito conteúdo para você. Ela mostra efetivamente para você como o seu dia a dia pode prosperar, como que você pode se encontrar, tá bom? E aí a gente tem hoje na aula 2, a gente falou justamente sobre as interferências, aquilo que nos impede de crescer e evoluir, aquilo que nos impede de transformar a nossa realidade, a nossa vida em algo melhor. Então, uma das formas que eu sempre trago pra gente, que é pra gente começar a trabalhar com isso, é justamente falar, olha, esse experimento com as crianças dos Estados Unidos para mim foi fantástica. Olha, essa mancha no nariz, ela tá no seu nariz ou ela tá na projeção do seu nariz? Ela tá na imagem que você criou de você mesma. E aí a gente está trabalhando com nossa autoimagem. E aí, você consegue enxergar, Débora, se a percepção que você tem sobre você mesma é uma realidade real de quem você é? Ou ela é, na verdade, uma projeção da imagem que você criou? Quando você faz esse exercício, toda a sua carreira, todo o seu relacionamento, tudo que você imagina vai se transformando. Tudo vai poder se transformar. Sabe por quê? Porque agora você deu oportunidade de enxergar, de vislumbrar o que é bom para você. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre o medo. Você tem medo de se expor, medo de falar em público,
medo de ser rejeitado, medo de fazer uma pergunta, medo de fazer uma audiência, medo de conversar com o cliente, medo de fazer venda na advocacia. Você tem medo de chamar aquele boy magia, você tem medo de ter filhos, você tem medo de casar, você tem medo de separar, você tem medo de perder os filhos, você tem medo, medo, medo. Quando a gente fala sobre medo, a gente traz essa concepção. O que é real do que é imaginário. Quando nós éramos crianças, por exemplo, a gente tinha medo do bicho-papão. Não sei se você lembra, né? O bicho-papão. E aí, o que era o bicho-papão? Era algo ou alguém que estava no nosso quarto. Eu tinha muito medo que ele viesse debaixo da cama, então meu pé sempre ficava bem embrulhado no cobertor. Eu era um casulo mesmo, eu formava um casulo, porque meu pé tinha que ficar bem embrulhado no cobertor, para o bicho-papão não pegar meu pé e nem pegar minhas costas. Então eu virava um casulo. Até hoje eu durmo bem embrulhado por causa disso, né? Uma memória que eu trago. Fernanda, o que isso tem a ver? Tem a ver que, assim, quando a gente é criança, a gente traz essa percepção de que algo pode nos atingir. E é o que a Débora está falando, o medo que nos impede de avançar na vida. Exatamente. E aí, Débora, se você olhar para frente agora, se você olhar para trás agora, lá nessa imagem do bicho-papão, eu contei aqui que eu tinha medo que ele pegasse meu pé, que ele ficava embaixo da cama. Tem uns que ficam no guarda-roupa, o meu ficava embaixo da cama. E aí eu imaginava que ele ia vir por aqui, me pegar nas costas e tirar meu cobertor das costas, ou então que ele ia vir por baixo e pegar meu pé, e por isso meu pé tinha que ficar bem embalado. Quando você faz esse exercício de olhar para trás, e aí eu posso fazer esse exercício com você agora tampando a câmera, não fica totalmente escuro, mas eu quero que você perceba, que assim como eu coloquei o dedo, a gente pode tirar o dedo. Então fica escuro, fica claro. Quando a gente era criança, a mãe falava, acende a luz. Ou então, para de ser medroso, não tem nada. Esse não tem nada não nos consola. Por que não nos consola? Porque pra gente tem. E quando a gente é criança, a gente aprende uma coisa que a gente não entende, mas a gente aprende. A gente aprende que o que a gente coloca aqui na nossa cabeça é real, é verdade verdadeira. A gente aprende isso, mas a gente não entende que é só algo que nós colocamos aqui. É algo imaginado, é algo criado por nós, é algo forjado por nós. E aí eu quero trazer para você que, assim, qual é o medo que você traz hoje que faz com que a sua limitação te impeça de vencer na vida, de avançar na vida? Qual é o medo que você traz hoje que faz com que a sua vontade de fazer diferente não perpetue, não avance, não te dê a força, o empoderamento necessário para você chegar lá? Quando você compreende qual é esse papel, você muda o seu jogo. Porque agora você tem chances reais de transformar a sua vida e de projetar o seu crescimento para onde você quer. Agora você tem chances efetivas de fazer as coisas mudarem e evoluírem. Eu preciso muito que você comece a perceber. Quando a Débora fala assim, o medo nos impede de avançar na vida. Eu quero que ela faça o seguinte exercício. O que é avançar na vida? O que é avançar na vida? A Débora vai falar.
Aí quando ela responde isso, avançar na vida é alcançar os meus sonhos. Avançar na vida é crescer. Avançar na vida é subir. Avançar na vida é vencer. Quando ela coloca isso no papel, quando ela coloca isso no papel, ela começa a desenvolver a maturidade necessária para perceber se aquilo é o que ela aprendeu ou é o que está na hora dela acordar. Entendeu? Entender. Então veja, eu aprendi que o bicho-papão mora embaixo da cama, que ele vai puxar meu pé. Eu aprendi, porque para mim era verdade verdadeira, real. Eu tinha pavor. E se eu abrisse o olho, então, no escuro, aí que eu ia ver ele. Não é assim, quando a gente é criança? Aí que eu ia ver o bicho-papão, meu Deus, que medo. Quando a gente é criança, a gente tem isso como um fato. Isso é real, é verdadeiro, o bicho-papão existe sim e ele vai me atacar. Quando a gente cresce, essa percepção do bicho-papão, ela vai ficando distante. Bicho-papão não existe. Mas aí a gente coloca no lugar daquele bicho-papão, a gente coloca algo real. Sabe o que é algo real? O seu amigo que riu de você na faculdade, o seu professor que te tratou mal porque você falou de um jeito que ele não gostou, você deu uma resposta que ele não gostou, ele te pôs num lugar que você nem imaginava. A sua sobrinha que falou que não gosta de você, o seu pai que te olhou estranho e você acha que é rejeitado. Quando você foi fazer o seu TCC, que você deu branco, que você travou, você acha que aquilo é real. Fernanda, mas eu travei mesmo, aquilo é real. Então, aquilo aconteceu, foi um fato. Assim como o bicho-papão, na sua imaginação aconteceu, foi um fato. Agora, o que você vai fazer desse fato é o que vai fazer com que esse bicho-papão tenha corpo, alma e poder sobre você, ou não. Ou não. Eu vou contar uma história. Eu dou aula, eu sou professora desde 2001. Eu sou professora. A minha primeira turma efetiva foi uma turma de informática. Com 18 anos eu dei aula para uma turma de informática, mas eu já sabia que eu queria dar aula para falar sobre vida. Olha que ambição, né? Com 18 anos falar sobre vida, sobre motivação, sobre liderança. Eu já queria falar sobre isso, eu não sei, eu sempre tive esse chamado. E aí, eu fui dar aula de informática. Então, eu comecei a dar aula e na minha aula de informática eu ensinava menos Excel e mais vida. Então, eu trazia o Excel, eu puxava o Excel para o dia a dia das empresas. Então, eu falava, então, quando o seu chefe te pedir essa planilha, você precisa ter esse comportamento para responder essa planilha. Então, eu inseria dentro da minha aula de Excel a minha questão de comportamento, de humanidade, de humanismo, né? Eu já trazia isso e inseria ali, tá? É meio empírico, isso é meu, é natural. Depois, com o tempo, eu fui aperfeiçoando, aprendendo o que eu estava fazendo de forma empírica, eu fui aprendendo como fazer com técnica. Mas isso foi o tempo, foram os cursos, foi tudo que eu trouxe para mim de bagagem de conhecimento. Ok, quando foi em 2004, eu abri a minha própria escola, minha escola de ensino profissional. Então chama UNQ, ela existe até hoje, é a escola que certifica vocês quando vocês fazem curso comigo. UNQ, União Nacional da Qualificação para o Emprego.
E aí eu estava fazendo faculdade de Direito quando eu abri a escola. Na faculdade de Direito, eu comecei a ver que eu ia ser uma excelente advogada. Eu comecei a projetar que eu seria uma excelente advogada. E mais do que isso, eu vou me tornar mentora para advogados. Por quê? Porque eu comecei a perceber que havia um gap no direito que outras pessoas não tinham percebido ainda. Com 18 anos eu não tinha faculdade, eu não tinha experiência, eu era completamente autônoma e eu construí a professora que eu queria ser, tá? E aí eu fui com a cara e a coragem. Com 23 anos eu abri a minha escola, 20 e poucos anos, eu abri minha escola. Aí eu fui lá, eu tinha curso de inglês, de espanhol, de gestão administrativa, de gestão comercial, de gestão de negócios. Eu tinha cursos de hotelaria e turismo, todos os tipos de cursos que você imaginar. E quando eu estava em 2007, 2008, eu sou advogada desde 2008. Quando eu estava em 2007, 2008, eu já abri o curso jurídico, porque eu já tenho uma escola. Eu enxerguei o gap, que era a falta de conhecimento relacional, de relacionamento, de adaptabilidade, de comportamento. Tudo isso que o coach jurídico traz hoje, eu trago desde 2000, né? Porque na aula de Excel eu já dava isso, até, né, os primórdios lá de 2008, quando eu me tornei advogada. Você sabe que eu abri o curso de prática jurídica dentro da minha escola e aí eu contratei professores, formei alunos, porque eram cursos rápidos, tá? Era um tipo Legale, sabe? O Legale, inclusive eu modelei o Legale, eu fui conversar com o Edinho, eu fui perguntar se ele não queria abrir uma franquia lá comigo, tal, e ele falou que não queria expandir naquele momento, e tudo bem, ele foi muito generoso. Eu tenho uma gratidão, um amor pelo Edinho do Legale, por isso que eu recomendo o curso dele para todo mundo. E aí o que acontece? Eu peguei e abri lá na minha escola e comecei a trabalhar com isso, beleza? Comecei a trabalhar com isso e contratei professores. Eu dava aula na minha escola, eu amo dar aula, o lugar que eu me sinto mais segura no mundo é fazendo isso que eu tô fazendo aqui com você. Porque eu sei o que eu tô fazendo. E me incomoda muito saber que tem esse delay e eu não sei como tirar esse delay. Inclusive ontem eu assisti uma aula com meu mentor de negócios e ele também tava com delay horrível. E aí isso me deu um acalanto no coração, porque eu falei, bom, até o cara com uma estrutura dessa, porque ele tinha vários videomakers, uma estrutura cinematográfica, tá com delay, então eu, Fernandinha, posso ficar com delay também, né? Então isso acalmou um pouquinho meu coração, mas me incomoda, tá? Mas enfim, isso não tira o meu prazer de estar falando com você. Então, não sei se você vai perceber isso, mas eu tô diminuindo o movimento da minha cabeça, o movimento do meu corpo, para tentar minimizar a experiência para você do delay. Eu estou diminuindo, tá? Então, é uma técnica que a gente vai aprimorando com o tempo para poder trazer. Eu estou diminuindo, mas como a Fernanda fala assim, então eu não vou tirar, tá bom? Porque essa é a Fernanda precisa falar assim. 18 anos professora de informática e querendo meter comportamento ali, né? 2004 abri a minha própria escola, 2007 nem era advogada e abri o curso jurídico de prática jurídica dentro da minha própria escola. Contratava professores e tudo mais. Eu dava aula na minha escola, eu amo dar aula, mas quem disse que eu consegui dar aula para advogado? Quem disse? Eu não consegui. Eu travei. Entendeu? Eu sabia o que estava faltando no mercado. E o que faltava no mercado jurídico é relacionamento, é comportamento, é habilidade emocional que não nos ensinam na faculdade. Gente, em 2008 eu sabia disso.
Eu já, em 2004, né, quando eu abri minha escola, eu já sabia disso e a minha proposta era essa. Mas aí eu travei. Exatamente esse travar que a Débora fala aqui, foi o travar que eu tive. Eu travei. Fernanda, mas você não é a bambambam, você sabe de PNL, você sabe de coach, você é isso, eu sei. Mas eu não sou imune a insegurança, medo, travas, sabotadores, eu não sou imune. Eu só tenho ferramentas que me ajudam a trabalhar apesar de. Eu tenho ferramentas que me ajudam a trabalhar apesar de. Então, apesar do medo, eu trabalho, apesar da insegurança, eu trabalho, apesar da dúvida, eu trabalho, apesar de, eu faço. Ninguém é imune. Você fala com o Reinaldo Polito, ele não é imune. Ele escreveu um livro para advogados. Você acha mesmo que ele não teve medo de ser julgado? Mas quem é você? Vai me ensinar oratória? Eu sou advogado. Ele escreveu um livro para advogado. E até então é o best-seller, né? A referência que a gente tem na oratória é o Reinaldo Polito para advogado. Você entendeu? Então, assim, como é que eu superei esse medo? Eu superei esse medo me movimentando. Eu superei esse medo reconhecendo que ele estava em mim e buscando ajuda. Então eu reconheci que eu estava com medo e aí eu fiz exatamente esse exercício que eu passei para você agora. Você está com medo do quê? O que pode dar errado para você? E aí, sabe o que eu encontrei ali? Ó, eu era professora, eu já era, né? Quando eu me tornei advogada, eu já era professora, eu já era empresária, eu já empregava 10 pessoas, eu registrei, eu tinha registrado, eu pagava salário 13º para 10 pessoas, então eu já era empresária. Eu já era mentora, porque eu dava mentoria empresarial, consultoria empresarial para algumas empresas que contratavam a escola. E eu era mentora, era coach, né? Mas aí eu não trabalhava com coach só, então eu sempre falei que eu sou mentora. Eu era mentora de alguns profissionais na gestão de carreira. Ou seja, status eu já tinha. Ferramentas eu já tinha. Eu não tinha por que ter aquele medo. Aí sabe o que eu descobri? Lembra do bicho-papão? Você lembra do bicho-papão? O bicho-papão, ele é algo imaginário que está ali embaixo da sua cama, né? Você criou, você imagina, você fantasia, você acha que ele existe ali. Para você, ele é real, ele é grandão, ele é gigante, ele vai te derrubar. Aí sabe o que eu descobri? Eu descobri que ser advogada era o ápice da minha carreira. Porque as pessoas admiravam. Chegava antes, não sei se acontece com você, mas deve acontecer. Alguém te apresenta e fala assim, essa aqui é minha advogada. Olha, essa minha amiga é advogada, viu? Isso acontece comigo todo dia, então com certeza acontece com você. As pessoas colocam um peso sobre ser advogada que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. E eu não soube lidar com isso. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com a síndrome do impostor, né? E o que é a síndrome do impostor? É quando você sente que a qualquer momento vão descobrir que você não é tão bom quanto parece. Que você não é tão bom quanto você acha que você é. Que você está enganando as pessoas. Isso é a síndrome do impostor. E aí, assim, de uma maneira muito simples, a síndrome do impostor, só quem tem é quem se importa. Eu me importava com as pessoas que eu ia ajudar.
eu me importava com a imagem que eu estava jogando no mundo, porque eu sempre pensei a longo prazo. Como tudo para mim na vida veio muito difícil, muito suado, eu sempre pensei a longo prazo, que era uma forma de eu me consolar. Hoje, por exemplo, agora na pandemia, eu não soube lidar muito bem com essa volatilidade, com essa velocidade que a pandemia impôs pra gente. Eu não soube lidar muito bem. Por quê? Porque eu sempre pensei, eu sempre me modulei, eu sempre me moldei a trabalhar a longo prazo. Então, quando eu recebo alguma coisa muito rápido, e gente, com o tempo, você só levanta que a coisa vem. Porque é natural, é uma lei universal, né, da espiritualidade. É você dar e receber, você dar e receber. Então, como eu dou muito, como eu entrego muito, como eu sou próspera, a prosperidade vem até mim. E aí, quando vem até mim, vem muito rápido. Eu falo, nossa, mas não é que vem rápido, gente. Eu tô plantando, sabe? Eu tô semeando há quanto tempo? 20 anos. Então, não é que vem rápido, mas nem eu mesma me acostumo com a velocidade. Por quê? Porque o meu bicho-papão é de que eu não mereço. É de como aquela menina que passou fome na infância, que foi criada por uma mãe solteira, que tinha 3 irmãos, ficava em casa. A minha babá era a Xuxa. Por quê? Minha mãe ia trabalhar e eu ficava lá com a Xuxa, assistindo a Xuxa. Então ela era a minha babá, que é a realidade da maioria das crianças do Brasil. Como vai se tornar tão detentora de tantos cargos e de tantas referências? Não pode, gente, tem algo de errado. Entendeu? E aí eu comecei a me preocupar em perder. Aí eu comecei a me preocupar em não fazer jus. Aí eu comecei a colocar advocacia, quando na verdade a advocacia tá aqui junto com tudo. É igual, é tudo igual, tudo igual, tudo igual. Eu quero que você pense agora qual é o seu bicho-papão. Quando eu enxerguei lá em 2008, 2009, que 2008 eu me tornei advogado, eu tirei a OAB. 2009, quando eu enxerguei que eu estava travando, eu não estava conseguindo falar para advogados, eu precisei tomar uma decisão. Eu precisei tomar uma decisão, que era enfrentar, olhar de frente o meu bicho-papão. E aí eu olhei de frente o meu bicho-papão e eu falei, olha, você não existe mais. Foi fácil? Não foi fácil. Não é fácil. Não é. E não precisa ser. Porque eu sou adulta, né? Então, não foi fácil. Mas foi possível. Foi viável. Eu poderia fazer. Então eu quero que você agora escreva: eu tenho medo do quê? O que de pior pode acontecer se eu fizer essa live? O que de pior pode acontecer se eu fizer essa aula? O que de pior pode acontecer se eu falar para advogados? E aí, sabe o que eu percebi? Que a princípio eu achava que eu não estava pronta, né? Eu estava com a síndrome do impostor, então eu achava que eu era uma fraude. Aí sabe o que eu descobri? Que na verdade eu me importava. E aí eu comecei a fortalecer as minhas referências pessoais. Aí eu comecei a colocar em mim o que era necessário para eu deixar adormecer o bicho-papão. Então eu não acredito que a pessoa fale assim, venci o medo. Você não precisa vencer o medo, gente. Você não está lutando.
com medo? Medo, né? O medo é algo que existe. Não vai lutar. Para que entrar em guerra com algo, com um sentimento? Não é para entrar em guerra com seu sentimento. Acolhe ele. Reconhece. Sente. Acolhe e deixa aí. Reconhece. Sente. Porque nem tudo é para ser racional. Acolhe. Acolhe. Eu entendo que você esteja com medo, Cíntia, porque você se importa muito. E é natural você se importar, porque você quer que as coisas sejam boas. Mas você está pronta, sim, e pode fazer agora acontecer. Deixa ir o medo. Deixa ir. E se ele persistir, vai com ele. Vai junto. Caminha do ladinho, caminha junto. A gente fica brigando com nós mesmos, quando na verdade a gente tem que ter a amorosidade com a gente. Amorosidade. A gente pode parar de se esquecer de que a gente se importa. Entendeu? A gente se importa. Então você se importa com o outro, perfeito. Perfeito. Agora, não usa esse se importar com o outro como muleta, como desculpa para não fazer o que você quer fazer ou o que precisa ser feito. Não deixa esse se importar com o outro ser uma muleta, uma desculpa para você não fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é você fazer o que te dá prazer. É você fazer o que te faz bem. É isso que precisa ser feito. E como é que você vai fazer isso? Interpretando a realidade da melhor forma possível. Eu quero que você olhe para o passado para você entender de uma vez por todas que você não está mais lá. Você não está mais lá. Doeu, foi difícil, ainda reverbera, ainda se faz presente, mas você não está mais lá. Entendeu? Então, você agora vai colocar na sua cabeça que você pode fazer isso que você está enrolando para fazer. Porque assim como você colocou na sua cabeça que você não pode fazer, o seu cérebro aprendeu que você não pode, agora você vai amassar esse papel, essa ideia, jogar ela fora e colocar uma novinha. Qual é a novinha? Eu posso fazer. O poder das afirmações, ele é real porque o seu cérebro não distingue o que é falso do que é verdadeiro. Ele pode lutar contra, porque você está habituada, você está resistindo, e o medo é a resistência ao desconhecido. Vou falar de mim. Eu sou professora, empresária, advogada, mentora e sou presidente de 2 comissões só aqui em Francisco Morato. Já fui presidente de 2 comissões lá em Osasco, da OAB. Nossa, né? As pessoas olham assim para cargo, elas se apegam tanto a cargo que elas acham que cargo é a pessoa, é o cargo. Não é, gente. Isso aí passa, ó. 2 segundos passa. Como é que aquela menininha pobrezinha pode ser tanta coisa se a família dela não é? Então, qual que é o meu temor quando eu tô lá em 2008, que eu me pego, né, advogada, falando para advogados? É o próximo nível. Aí, qual é o meu temor? Eu vou ficar muito distante da minha família, ou seja, eu vou ser rejeitada. Eles não vão gostar de mim. Eles não vão mais querer ficar perto de mim porque eu vou ser snob. Mas aí eu entendi que assim, a minha natureza não é a natureza de snob, de arrogante. Não é. Então, se não é,
quanto mais dinheiro e poder eu tenho, mais pessoas eu ajudo ao meu entorno. Então eu não preciso ter medo do dinheiro, da fartura, da prosperidade que vai vir até mim. Eu não preciso ter medo, porque dinheiro, fartura, poder só exalta o que você é. Então, não é assim, ai, ficou rico e aí agora virou snob. Não, ele era snob, mas não tinha dinheiro para ser. Entendeu? Então, assim, é nítido. Quando você alcança o patamar que você nunca imaginou que alcançaria, mas que você desejava no fundo, você enxerga que assim, poxa, não é que não dói tanto? Não dói tanto. Entendeu? E aí assim, você começa a perceber que, olha, se o outro me julga, a questão é mais com ele do que comigo. A minha parte eu vou fazer. Eu fui casada há 11 anos. E antes de me separar, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. Tudo. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia sair desse casamento de cabeça erguida. Eu ia sair desse casamento sabendo que eu fiz tudo. Eu coloquei na minha cabeça a história que eu gostaria de contar. Quando você se conscientiza disso, isso muda o seu jogo. E por que eu estou falando isso? Porque você pode agora estar vivendo uma experiência de entrar ou sair. E aí você fica, se eu ficar aqui, isso me machuca, eu não progrido, eu não cresço, eu não vou evoluir. Se eu sair, ai, eu não sei, não vão gostar de mim, vão me julgar. Aí eu quero que você fique aqui no meio, entre essas duas possibilidades. Eu quero que você, você é essa aqui, tá? Você fica aqui no meio entre essas duas possibilidades e você olhe para quem você é hoje, olhe para quem você pode ser amanhã e decida. Você quer continuar sendo o que você é hoje? Permanece aí e fica feliz, para de reclamar. Você não quer, você quer ir para frente, então vai, fica feliz e para de reclamar. O que não dá é para você ficar aqui assim, ó. Tem gente que passa uma vida inteira assim. Olha para o lado, o que eu sou, olha para o outro, o que eu queria ser. O que eu sou, o que eu queria ser. O que eu sou, o que eu queria ser. O que eu sou, o que eu queria ser. Ela passa a vida inteira assim. Robert Chiniachik chama isso de masturbação mental. Para. Então, foi desafiador terminar um casamento de 11 anos? Doeu pra caramba? Mas doía muito mais ficar lá. Doía muito mais ficar lá. Então, qual dor eu vou preferir? É escolher a dor, tá? Qual dor eu vou preferir? Eu vou preferir a dor de fora. Porque ali é desconhecido, pode dar bom, né? Pode dar bom. E aí eu fui. E, gente, não é que hoje eu sou muito mais feliz, mais realizada, mais concreta, mais plena de mim do que eu jamais fui. Entendeu? Então, como que você faz para tomar essa decisão? A mesma coisa, eu tô fazendo cursos, dando mentoria para advogado desde 2014, 2015, quando eu tomei coragem efetiva de falar, de dar aulas para advogado, eu entrar em sala de aula. Porque até então eu validei a minha ideia fazendo a minha escola da aula. Então eu montei cronograma, eu fiz reunião com os professores, eu direcionei as aulas para os professores. Você tá entendendo? Eu fiz tudo, eu só não deitei na cama. Entendeu? Quando chegou em 2014, 2015, eu falei, não, eu vou deitar na cama sim. Eu tô arrumando a cama, eu tô fazendo direitinho, eu tenho que deitar. Entendeu? E aí o que eu fiz? Aí eu comecei a ensaiar, comecei a ver, mas peraí, tá com medo do quê? O que pode dar de pior?
Ah, alguém descobriu que eu sou uma fraude. Mas você é uma fraude? Eu tive que me confrontar. Peraí, Fernanda. Alguém descobriu que você é uma fraude. Você é uma fraude? Não. Por que alguém falaria que você é uma fraude? Ah, porque eu não tenho tanto conhecimento. Mas você não tem conhecimento? Tenho. Tenho. Você consegue ficar 1 hora falando sobre PNL, por exemplo, para advogados? Consigo. Você consegue dar uma aula de você consegue atender um advogado com ferramentas de coaching? Coaching? Consigo. Você consegue fazer o advogado que saiu da faculdade agora abrir o seu escritório e fazer o seu escritório começar a ter os primeiros clientes? Consigo. Você consegue dar uma palestra e fazer os advogados se mobilizarem, se movimentarem para ter o que eles querem ter na vida? Consigo. Você acredita que aquele gap que você enxergou lá em 2004, quando você estava na faculdade, abriu a sua escola, aquele gap em relação a comportamento, em relação a trabalho, em relação a soft skills dos advogados, você consegue pegar um advogado experiente que tem 10 anos de carreira e fazer ele resgatar o amor e a intencionalidade que ele tem na advocacia dele? Consigo. Você percebe que eu comecei a trabalhar em mim e a contar histórias mais positivas para mim? É exatamente isso que a Cíntia está falando. Eu não sou fraude. É exatamente, Cíntia. Faço tudo certinho ou tento. Tentar. Você faz tudo. Você faz tudo certo. Você não se contenta com todos os erros que você tem. Porque a gente não vai sentar aqui no sofazinho da mediocridade, tá? Eu vou fazer menuzinho porque aí eu tô me consolando. Não, você vai dar o seu melhor, você vai fazer o seu melhor. Mas só que você vai entender que você é humana. Então, quando lá em 2004, 2008, eu percebi que no auge de ser empresária, já era empresária há 4 anos, eu já estava advogada, né? Tinha acabado de passar na UAB, eu já era professora há 8 anos. No auge dos meus cargos que eu tinha ali, naquele auge, eu me toquei que eu era humana também, que eu tava com medo. Eu tava com medo. Um medo. Então, sim, Cíntia, você pode errar. Não pode fazer do erro um padrão. Isso não. Mas, sim, você pode errar. E quanto mais rápido você erra, mais rápido você conserta e faz diferente. E faz de novo. O que você não pode é ficar travada em si mesma. Travada no que você acha que o outro vai pensar, no que você pensa que o outro vai pensar, na certeza que você criou do que o outro vai pensar, no bicho papão que você jura de pé junto que está embaixo da cama. Entendeu? Você pode fazer o que você quer. Você pode. Né? Você pode. Aí eu trouxe a Bíblia. Eu trouxe a Bíblia. Mateus. Esse medo do julgamento que você tem do outro, eu quero ler um trecho aqui para você compreender. E aí eu vou trazer a Bíblia e vou trazer a neurociência para a gente falar sobre esse trecho, tá? O julgamento ao próximo. É Mateus 7. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Ou seja, você está julgando o que o outro vai pensar de você.
essa medida que você está dando para o outro é a mesma medida que você está dando para você mesma. Então, toda vez que você fala assim, a Fernanda vai pensar que eu não fiz certo, é a mesma medida que você vai pensar. Será que a Fernanda vai pensar nisso ou ela vai pensar na vida dela, que ela tem tanta coisa para fazer? Para de ser egocêntrica e achar que o mundo inteiro se importa com você. Porque, na verdade, não. Ninguém tá nem aí pra gente. E quando eles apontam o dedo pra gente, aqui, ó, Mateus fala, o mesmo peso que você usa pra me julgar, o mundo vai julgar você. Porque, na verdade, isso é um reconhecimento do que você é inato e de você joga para o mundo o que você é. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Como é que você vai dizer para mim que eu vou fazer alguma coisa se você mesma não faz o que você tem que fazer? Então, qual que era a minha fraude lá em 2008? Quando eu olhava para o outro e falava, não, eu vou falar para o outro sim fazer as coisas, mas aí eu não estava fazendo. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei começar a fazer para reconhecer que eu fazia e aí me empoderar. Porque aí quando fosse perguntado para mim, mas você entende de programação neurolinguística? Entendo. Então por que você não fala para advogado? Ó a viga no meu olho e eu falando do gap do outro, falando do comportamento do outro. Você entendeu? Então, quando eu tirei a viga do meu olho, aí agora sim eu posso falar, Cíntia, tem um cisco no seu olho. Por que eu posso falar isso? Porque eu tirei a viga do meu. Eu olhei para mim primeiro. Eu curei a mim primeiro. Agora eu tenho autoridade moral para falar para você. Agora. Não é arrogância. Nossa, eu sou o máximo, eu posso apontar o dedo. Não, porque toda vez que eu aponto o dedo se volta para mim. Aí diz, né? Como você vai tirar o cisco do outro se tem uma viga para você? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É exatamente isso que eu falei agora. Primeiro eu tiro de mim, primeiro eu curo a mim, depois eu curo o outro. Depois eu curo o outro. Entendeu? Bom, essa aula, ela é disruptiva e ela é transformadora. Porque se você conseguir compreender além do delay que tá aqui, né? E no curso Advocacia Autoral vou regravar todas essas aulas, que eu achei que ia ter o trabalho facinho, ia vir aqui ao vivo e falar com vocês, mas não, eu não controlo a internet, né? Então eu tenho que lidar com esses percalços. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que regravar tudo. O melhor é que eu vou aperfeiçoar essa aula, né? Então lá no curso Advocacia Magnética, esse curso de advocacia autoral é um bônus. Então eu vou regravar toda a aula, então vai ficar muito melhor para ser passada, porque aí não vai ter gap, né? Não vai ter delay, porque não vai ser pela internet, não vai ser ao vivo, vai ser gravado e tal. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque em seguida, no Mateus, ele fala assim, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra você os despedaçarão. Ou seja, não atire pérolas aos porcos. Significa o quê?
que quando você tenta ajudar outra pessoa e essa pessoa não está disponível para ser ajudada, é como se você jogasse pérolas aos porcos, porque ela não vai entender que aquilo é valioso. E ela não entende, não é porco no sentido demérito, tá? No sentido animal, não. É porco no sentido de não estar preparado para receber aquilo. Então, quando você, na sua cabeça, ouvir aquela vozinha falando assim: ah, mas isso é balela. Ah, mas isso não funciona. Ah, mas trouxe Bíblia e religião. Quando essa vozinha estiver gritando na sua cabeça para você rechaçar a aula que você está tendo agora, eu quero que você pense por um instante: eu sou porco? Eu estou com a mentalidade de um porco? E aí a Ana entra agora na aula e fala assim: ué, como assim porco? O que ela tá falando, né? Eu tô falando do Mateus 7,18, Ana, que ele fala assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos. É exatamente sobre isso. Você vai olhar e vai pensar assim: será que eu tô fazendo certo? E se aquela pessoa não recebeu bem, será que aquela pessoa é o porco? Ou são os cães daquele momento? A gente usa essa metáfora, né? Porco e cão, como sendo algo negativo. Mas na verdade é só uma percepção. Na neurociência a gente fala, é uma percepção de consciência. Essa pessoa está consciente para aquela realidade? Para ficar mais fácil, você tem um drogado na família e você vira para esse drogado e fala assim: você é drogado. A primeira reação do drogado é: eu não sou, eu paro a hora que eu quiser. Um alcoólatra, né? Mais fácil. Eu paro a hora que eu quiser. E aí ele não para. Ah, não, eu não parei porque eu não quis. Não é porque ele não quis. É porque ele não consegue. Por quê? Porque ele é alcoólatra, ele é drogado. Ou seja, ele não está preparado para mudar. Porque ele ainda não tem consciência de que ele tem um problema. Então, quando você assiste uma aula dessa, eu trago para sua consciência que você talvez tenha um problema e que você pode mudar. Entendeu? Quando eu trago a minha história aqui, é para você perceber que ninguém é infalível e que acontece essa dor de barriga, esse medo, esse pânico, essa ansiedade, acontece com todo mundo, E aí cada um decide o filtro que vai usar para melhorar essa percepção da realidade. Cada um decide o filtro que vai usar para melhorar essa percepção da realidade. Sim? Sim, muito bem. Ai, ai. Bom, aula 3 entregue. Nós falamos então agora sobre... Tudo bem, Yara? Nós falamos agora sobre o medo, como você trabalha com ele. Não precisa superar, não precisa vencer, não é uma luta, não é uma guerra, tá? Você só precisa entender que ele existe, reconhecer que ele existe, sentir, acolher e deixar ir. Sente, acolhe e deixa ir. Agora o meu print, pra gente poder postar no Instagram e falar para as pessoas virem assistir essas aulas, falar para as pessoas conhecerem um pouco, né, desse trabalho de autoliderança que pode mudar a sua percepção de realidade, tá bom? Então, obrigada! Reverbera comigo. Beijos. Tchau, gente. Tchau.